brasileiro. Campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes de Laranjeiras do Sul e toda a região, internautas que nos ouvem de outras cidades pelo site da Rádio Campo Aberto e também os seguidores da nossa página no Facebook. É Campo Aberto para a Cultura. No programa de hoje, vamos falar com um cidadão laranjeirense, mais especificamente da comunidade dos Chagu dos Marianos, que ousou fazer um filme sobre a história dessa localidade, que é mais antiga que a própria história de Laranjeiras do Sul. É o senhor Antônio do Prado Rosa, que hoje vive em Ibiporã, na região de Londrina, onde é uma liderança comunitária, já foi presidente da Associação de Bairros, de APMF de escola, atua na comunidade. E também tenho a companhia hoje do professor Tiago Bittencourt, que está com um pouquinho mais de tempo, então eu convidei para que ele fizesse parte aqui para nós entrevistar o seu Antônio. Seu Antônio, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Campo Aberto, boa tarde a todas as pessoas de Laranjeiras e regiões. Eu agradeço pelo convite que vocês estão fazendo aqui. Bom, nós estamos apresentando esse programa depois que o seu Antônio já teve em Laranjeiras a sessão do filme dele, que ele já vai falar. O filme dele será apresentado hoje no Centro da Juventude, né, um espaço cultural ali que a gente também está utilizando mais como Conselho de Cultura do município. E convidamos o seu Antônio para fazer um bate-papo com as pessoas que foram, né, a essa altura já assistir o filme, para que ele conte como que foi a ideia, como que foi produzir esse filme, mas especialmente, seu Antônio, pelo fato do senhor ter tido a ideia de fazer um trabalho, de ter começado, desenvolvido e concluído esse trabalho, que é um exemplo muito importante, né, professor? Porque a gente, às vezes, fica com vontade de fazer alguma coisa, mas não se atreve a fazer, né? Parece que, fazer um filme, fazer um documentário não é coisa para mim, né? Eu sou só um cidadão, né? Então, o seu Antônio é a prova de que um cidadão como nós pode fazer um trabalho bacana, cultural, sim, né? Então, eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho. Por que o senhor teve a ideia de fazer um filme? Que tipo de pessoa atrevida é o senhor, seu Antônio? Então, esse filme, sempre desde criança, eu sempre fui curioso. Assim, quando eu tive a minha primeira maquininha, né? Que o meu primeiro trabalho foi aqui em Laranjeiras do Sul, né? Na dona Terezinha Pelizari, foi o meu primeiro serviço, e eu comprei uma maquininha bem simplesinhas. E eu adorava, né, fazer fotos. Muitas vezes eu subia em cima das montanhas para fazer as fotos ficarem mais bonitas, né? Ter visão melhor, e sempre adorei essa aí, sempre gostei muito de ver teatro, ver espetáculo de circo, ver cinema, admirava nas pessoas, sempre admirei pessoas, apresentadores de TV, né, locutores de rádio, todos os apresentadores de artes assim, eu sempre fui uma pessoa desde pequeno de admirar, e isso ajudou para que eu tivesse esse pouquinho de coragem de começar um primeiro filme assim, bem corrido, sem situação, sem recurso, sem planejamento, mas aquele pensamento com fé em Deus. Tudo que a gente tem fé em Deus, as coisas se realizam. Eu não ia pensar assim, que as pessoas pudessem chegar a esse ponto de valorizar um filme que foi feito com bastante simplicidade, mas foi feito um filme de coração e sempre com Deus na frente. E
tá aí uma prova que as pessoas, todo lugar que está passando, não só aqui, em outros lugares a gente está passando, pessoas que estão pegando o CD para assistir com a família e estão gostando. A gente acha, como é que a gente fez uma coisa tão corrida, sem a preparação, e as pessoas, todos adoram, todos gostam. Isso é uma coisa por Deus. Se não for Deus, a gente não consegue isso. Eu ontem, quando perguntei pro seu Antônio como que foi o roteiro do filme, né? Eu disse para ele... E o senhor que fez o roteiro do filme, né? Porque eu já havia assistido. Então ele me disse assim... Eu não cheguei a escrever, o roteiro estava na minha cabeça. Então o seu Antônio repete aquela frase de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e já dá para fazer um filme, né, seu Antônio? Eu queria que o professor fizesse algum comentário, porque eu sei que o senhor já ouviu a gente falando, né, que ia passar esse filme. O que lhe parece essa ideia do seu Antônio? Bom, isso na verdade só prova que basta ter vontade e ter carinho com o que a gente quer, as coisas funcionam, né? Temos às vezes a mania de achar que precisamos ter muito dinheiro, ter plenas condições ou grandes estruturas para a coisa acontecer. E na verdade não é bem assim que funciona, né? Muitas vezes a gente tem que ser movido pela vontade e pela curiosidade de realizar alguma coisa grandiosa como esse filme de fato. Então, hoje pela manhã eu estive com o seu Antônio na comunidade dos Chagu dos Marianos. A gente, agora que está gravando o programa, acabamos de chegar de lá. Então, ele me levou muito emocionado nos pontos, né, onde foram os cenários do filme, né, me levou para conversar com muitas das pessoas pioneiras, que são filhos de fundadores da comunidade, que participaram do filme, e eu, muito curiosa, fui perguntando e até teve um momento que a gente se divertiu, né, seu Antônio, porque alguns moradores vieram fazer críticas ao filme do seu Antônio. Ah, seu Antônio, mas a gente gostou muito, mas a gente poderia ter colocado mais cenas do período que teve os tropeiros, que tocavam os porcos por essa estrada aqui, que já foi uma estrada federal, né? Muitas coisas apontaram assim. E aí o seu Antônio explicava para eles, olha, mas foi o que a gente pôde fazer naquele momento, né? Não quer dizer que a gente não faça um segundo filme incrementando mais, como vocês pedem. Então, como que foi a sensação para o senhor de ouvir as pessoas agora mais interessadas do que antes no seu filme? Porque, igual nós estamos falando, as coisas parecem ser difíceis, né? Mas se a gente observar, por exemplo, tantas coisas que as pessoas criam assim nos programas de internet, né? E a gente vê tantas pessoas assim valorizando por aquilo. Tem vezes que a gente olha, parece alguma coisa simples, mas tem muitas pessoas achando que aquilo é importante. Então é mais assim mais uma força que a gente tem de falar assim, eu vou fazer isso, eu tenho vontade de fazer, vou tentar fazer bem feito, vai dar certo, dá aquela coragem, porque realmente a gente pensa que as coisas é tudo difícil, que não dá pra gente encarar e tal, e isso aí dá, porque a gente conversa com uma pessoa, igual hoje nós estávamos conversando, é lógico que alguém fala assim, que depois que você faz alguma coisa, que você realiza alguma coisa, né, alguém sempre fala, mas isso aí deveria ter ficado melhor, mas não é assim. Às vezes, se você tivesse pedido a opinião às pessoas antes, as pessoas falam, não sei nem como fazer, mas depois que você faz alguma coisa, sempre aparece alguma pessoa achando que deveria ser melhor, mas não é assim. As pessoas têm que pensar que tem que participar junto, tem que partir de algum começo, né? Tem que partir de algum começo. Fez um investimento próprio para fazer o filme. Quanto que o senhor gastou? Olha, se eu for assim, eu não coloquei na ponta da caneta, porque eu fui para muitos lugares assim, além de ter vindo aqui em Laranjeiras, né? Eu tive um custo assim para vir para cá, aí fui a Salto Santiago fazer lá no local, né? E outras cidades, lá em Biporã, desloquei para algum lugar. Então, se for somar, eu tive um custo alto, não tenho certo. O senhor não quer falar aqui para sua mulher não ficar brava, não é isso? Ela sabe, ela viu todo o custo que custou, ela nunca não reclamou, porque ela sabia, ela fala assim, se você tem vontade de fazer algum trabalho que é importante, pode fazer. Ela até me apoia, ela ajudou algum pouco na cena, ela ajudou também, então ela não me cobra nessa parte de custo. É uma companheira então que lhe apoia. Seu Antônio, mas o senhor me dizia que gastou mais de 10 mil reais, colocando tudo,
né? Não sei se colocando tudo, mas assim, despesas reais de produção, alguma coisa assim como capa, edição, né? E o senhor disse que teve muita dificuldade de encontrar uma pessoa que editasse, né? Essa é uma área também tão importante na produção cultural, né? De gente que faça produção, né? A parte de iluminação, cenário, edição de um trabalho, né? Como que foi esse processo? Assim, o meu custo, ele começou assim, desde uma filmadora, né? Uma filmadora semi-profissional, como, né, eu tive o custo de comprar ela, né? Depois eu acrescento assim, por exemplo, para mim poder apresentar para as pessoas, eu tive que ter um telão, tive que ter os equipamentos, né? Para mostrar o filme em telão, para dar mais incentivo, né? E os custos, igual você me pergunta assim, para mim a dificuldade que eu tive, por exemplo, foi encontrar pessoa que tivesse paciência, né? Porque desde que você tem que fazer uma filmagem, você tem que ter alguém que tenha paciência, alguma reportagem, né? Como eu tenho lá no filme, alguma pessoa que fez parte da reportagem, também tem que ter muito paciência, muito carinho e paciência daquilo que a gente quer que seja feito daquele jeito, né? E mais aproximado umas 10 pessoas que eu fui até o local pensando assim, fazer a montagem, né? De corta de uma parte, eu fiz 3 fitas cheias gravadas, né? Dessas 3 fitas, eu fui resumindo elas, mas graças a Deus, né? Toda a gente fala graças a Deus, né? Eu encontrei uma pessoa que teve toda a paciência de me aguentar, eu assim, corta a cena daqui, vamos colocar ela ali, nesse lugar, vamos colocar essa música, né? Então eu tive que passar por umas 10 pessoas para me sentir a paciência de uma pessoa que ia me tolerar, porque é um trabalho muito paciencioso, tem que ter muito cuidado, porque senão você não encontra uma pessoa suficiente para te atender, né? E graças a Deus eu encontrei uma pessoa na cidade de Cambé que me tolerou, ele cobrou pelo trabalho dele, mas ele, tudo que eu pedia, teve toda a paciência. Eu passei um ano corrigindo, levava em casa, corrigia, falava que não tá bom, tem alguma coisa diferente, eu tenho que cortar um pedaço aqui, voltava lá e fizemos isso, nunca essa pessoa reclamou. Ele cobrou pelo trabalho dele, que é justo cobrar, né? Mas teve a santa paciência de me aguentar aí para fazer todas as mudanças que eu precisei fazer. Bom, a gente começou falando um pouco mais da parte técnica do filme, né? Da ideia do senhor fazer, que isso por si só já chama bastante atenção. Mas gostaria que o senhor falasse um pouco agora da história do filme, do que ele trata, quem é o personagem central desse filme, né? Quem que o senhor quis homenagear com esse filme? O porquê disso tudo? Esse filme eu sempre admirei assim no Cirilo Antunes Mariano. Foi a pessoa que a gente tem a história dele, que ele foi para desbravar, chegou nas dificuldades, só ele chegou lá no Xagu e para enfrentar os índios, para enfrentar toda a dificuldade que ele teve. Então ele é o desbravador, né? Ele foi desbravador e depois teve mais outras famílias, né, que ele levou para lá. Daí as famílias foram assim crescendo, os filhos, e foi casando parente com parente, né? E daí foi crescendo a comunidade do Xagu, né? Então o Cirilo, ele é meu bisavô. Ele é seu bisavô. Meu bisavô, né? Então se eu fiz esse filme, tem dizer ele todo em homenagem a ele. A gente não conseguiu fazer porque a gente não tinha equipamentos, preparo, tempo suficiente para fazer a cena declarar mais o que era. Mas o início, quando você tem um início assim, que o início inicia com um cavaleiro chegando, isso representa ele, né? A hora que vai assistir o filme a representação dele chegando numa dificuldade, onde que os homens vão encontrar ele, né? E para encarar, para enfrentar ele, que seria uma pessoa estranha que está chegando, né? Como a gente não teve preparação para mostrar que eram os índios que estavam atacando, então a gente fez assim de uma maneira simples, uns homens atacando, representando alguém que está atacando ele que está chegando, fazendo a chegada, né? Foi uma recepção tensa, né?
Então daí nós tivemos outras histórias, né, que eu já te passei, daí vem as histórias que foram contadas, assim, tudo baseado, foram coisas um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, a história da vovozinha, uns sabem contar de um jeito, outros sabem de outro, mas nós fizemos assim uma simulação assim para lembrar a história, não tão igual, porque nós teríamos mais dificuldade se nós fôssemos montar ela igual. Nós usava mais tempo, né? Então aí às vezes fica enjoativo a gente usar mais tempo. Então ele teve partes pequenas só para relembrar a pessoa, para esquecer, para relembrar que cada parte daquele existiu. É a parte da Romaria, né? Que foi um pedacinho para não esquecer que Romaria ela existe. As tradições. A gente vai falando um pouquinho de cada cena do filme, que o senhor for lembrando, mas assim, só para dizer que o senhor Ciríaco era o apelido dele? Cirilo Antunes Mariano, ficou conhecido Ciriaco. Ciriaco. O senhor Ciriaco, sem dúvida, foi uma personalidade importante naquela região para ter um bisneto, seja já a 4ª ou 5ª geração, aí lembrando de fazer uma homenagem para ele, né? Então foram histórias sobre esse homem que foram contadas para os filhos dele, para os netos deles e para os bisnetos dele, né? Até que chegou no senhor e que teve ainda essa força na história para ser retratado. Então, sem dúvida, foi uma personalidade importante. O senhor, passando comigo lá na comunidade, me falava das lendas, né? Lendas rurais, lendas do campo, né? Que tem no filme essa cena de desenterrar as panelas de dinheiro, porque não havia banco. Que época que se passa o filme? Que época que chegou seu avô lá? O meu avô é igual diz a minha tia, ela fala assim, antes tempo, as crianças não podiam fazer pergunta, as crianças tinham vontade de perguntar para os avós, para os pais, e tinham medo. Então, a minha tia, ela sabe bastante histórias, conta bastante, mas tem coisa que ela não sabe, nós não temos a data certa, a gente imagina que 1800 alguma coisa que ele foi para lá, não temos a data certa, porque não tem quem dê essa informação correta para nós. Bem antes de existir Laranjeiras, né? Bem antes de existir Laranjeiras, né? Que pelo que se entende assim, pelo que mais ou menos contaram, tinha alguém que dedicava alguma pessoa, alguma pessoa assim se dedicava para mandar para alguma região, né? Cada região de Laranjeiras foi mandado uma pessoa vai para aquele lugar, vai formar uma comunidade, um desbravador, vai formar comunidade naquela região. Diz que foi indicado algum para um lugar, outros para outro lugar, e o Cirilo foi um que foi para lá, que é o meu bisavô, foi para lá. Então, esse filme tem tudo para homenagear ele e todas as famílias. Por isso, adiantando assim, eu tive muita dificuldade em criar esse nome. Mas depois que eu tive esse nome do filme, eu achei que esse nome foi um nome bem aplicado para o filme, né? Mas a gente pensou tanto... O nome do filme que é Filhos da Nossa Terra. Os Filhos da Nossa Terra foi assim um nome que eu quebrei muita cabeça para chegar até esse nome, porque ele atinge todas as pessoas, né? Ele não deixa de homenagear só alguma, que a gente pensou assim, de homenagear em nome da família Prado, da família Tubia, da família Rosa, da família Mariano, a gente pensou alguma coisa, mas só que homenageava só uma família, né? Como o meu pai chama Francisco, aí os irmãos falaram, vamos fazer um filme chamado Filhos de Francisco. A gente falou, mas não pode, esse filme já existe, não podemos nem pensar nessa cena. Outros falavam, vamos colocar Filho dos Tubia, também não pode, que só vai homenagear Tubia. Aí eu fiquei quebrando a cabeça a par de dia, falei os Filhos da Nossa Terra, falei fechou, deu certo, abrangiu todo mundo. Homenageia todos os fundadores, né, homenageia da região, todos, Laranjeiras, Chagudos Marianos. Esse nome daí homenageia todos e para começar esse nome ficou bem destacado, é um nome que dá assim, por exemplo, não deixa ninguém assim de lado, ele abrange todos, né? O senhor me contava que, na época, ainda quando o senhor era criança, vocês imaginavam que o Chagudos Marianos era onde ia ser a cidade, né?
porque crescia, tinha uma população grande ali em torno de alguns comércios, das passagens dos ônibus. Como é que foi isso? Pois é, igual nós tivemos lá passando na região, né, que eu falei onde tinha hotel, aí a gente comentou onde os viajantes paravam, né, tinha grandes vendas, as paradas dos ônibus que ia para Curitiba, ia para Foz do Iguaçu. A gente pensa hoje, falar, mas será que isso foi isso? Mas foi. A gente presenciou, viu os ônibus que passavam lá. A 277, se fosse hoje, ela era lá. Que na época a gente todo conhecia Estratégica Velha, né? Mas depois que ela mudou de lá, hoje ela está no lugar da 277, né? Então a gente pensava assim, a gente via assim o crescimento da população, tinha tudo, e hoje a gente vê daquele jeito, a gente hoje, fala, como nossa... é que tá, seu Antônio? Hoje parece que o homem falou que tem umas 12 pessoas só morando lá, né? Nas 12 famílias. As 12 famílias que moram. Mas era muita gente que morava, Viram fazendas, né? Viram fazendas, os fazendeiros compraram. Tem tudo a ver com o meu reino encantado. Xagu tem tudo a ver com isso. As terras que eram bem habitadas, agora viraram toda fazenda. Nós encontramos uma única casa original, né? Que fotografei, até essa altura já devo ter publicado uma matéria sobre, mas está lá no site Com Café. Uma única casa tradicional da época, né? Aquela lá que tem uma história de um parente seu. Tem uma irmã sua morando lá ainda, né? Isso que faz uma ligação sua com aquela comunidade, né? Tem a irmã morando lá, tem alguns parentes que moram lá e... Então a gente sempre eu venho visitar Laranjeiras, sempre vou lá pro Xagu, né? O que eu percebi é que o senhor tem um encantamento com aquele lugar, né? O senhor é muito amarrado nas lendas do lugar, o senhor me disse que visita sempre, mas ele parava em cada ponto e fazia questão. Eu tive que ficar apressando ele porque a gente tinha tempo para voltar, né? Mas eu acho que se eu não tivesse tirado o seu Antônio, ele ia passar o dia lá, lembrando e contando as histórias e admirando a cada palmo de chão lá. Pois é. Mas esse é um jeito meu, cada cidade que eu passo, a gente sempre deixa boas amizades. Graças a Deus, em todo lugar, já rodei bastante. O Paraná eu conheço bastante lugar. A gente, para onde passou, deixou muita amizade. Então é bom quando a gente deixa amizade. O senhor é agrimensor? Eu sou agrimensor, né? Comecei na topografia aqui na Laranjeira do Sul. E isso talvez lhe deu uma facilidade maior para trabalhar com equipamentos. Por exemplo, um equipamento de gravação, de imagem, porque você tem que ter pelo menos um enquadramento para fazer uma imagem, né? Isso ajuda. O equipamento de topografia, ele incentiva bastante a geografia, né? Em primeira matemática, né? Geografia. Por isso o seu apego com os lugares. Também tem a ver. A gente admira muitos os lugares. Tem tudo a ver, né? Acho que já é de, como vamos dizer, de tradição, alguma coisa, né? E alguma cena do filme que mexeu assim com a comunidade bastante ao ser retratada? Aquela da panela de dinheiro, talvez, porque tem muita lenda. Qual que o senhor lembra assim que o pessoal, quando viu o filme, se sentiu emocionado? Olha, vamos dizer, o pessoal gosta muito quando passa as quedas de São Santiago. O povo adora muito, né? Aí quando a gente fez aquela cena, a gente até no momento a gente até brincou. A gente até brincou que a gente homenageou um pouco o Mazzaropi na cena. Você ainda talvez não assistiu, mas você lembra que a gente faz umas corridas lá, homenageando o Mazzaropi também naqueles momentos. Aquela corridinha que a gente faz é a parte divertida. Então ali quando inicia, tem aquela parte lá do ITzinho, vamos dizer, né? Aquilo lá, quando me chegou para mim, me mandaram para mim antes de começar o filme, e eu achei muita graça, que eu admirei muito, né? E a minha neta também mandava eu passar aquilo lá direto para ela ver, né? Então, quando passa aquela parte, as crianças gostam muito, né? Muitos adultos adoram quando vê aquela parte.
E aí nós temos a parte do jogo do Pelé, né, que todo mundo gosta de futebol, aquilo lá também chama atenção. Então, parte bastante do filme lá, ela tem coisa interessante, quando a gente tem o Menino da Porteira lá também nas fazendas também, muita gente já falou, gostou bastante, né? Dos encontros nas fazendas, as cavalgadas que a gente tem, que a gente colocou lá também. Então, eu vou dizer para você assim, o tempo inteiro do filme as pessoas gostam. As pessoas falam pra gente, nossa, gostei tanto daquela parte. As outras falam assim, gostei tanto de ver a vovozinha lá fazendo bolinha, as criancinhas pegando. E já aproveitando assim para falar as criancinhas, eu quero dizer para vocês assim que o Joãozinho e a Mariazinha já são a 5ª geração do Siriaco. A Mariazinha é a minha neta e o Joãozinho, que é daqui de Laranjeira, Mariazinha é de lá de Biporã, né? Mariazinha não, o nome dela não é Mariazinha, mas a gente colocou não é o nome da neta, senão ela fica brava. Nicole, o nome dela é Nicole. Mariazinha é o personagem do filme. O nome dela é Nicole. E o Joãozinho, o nome dele é Joãozinho mesmo. O professor quer complementar alguma pergunta para o seu Antônio? Na verdade, seu Antônio, parabéns pelo trabalho e eu gostaria de saber desde quando você começou a pensar em fazer esse filme. Olha, esse filme não tenho nem... Eu sempre assim, alguma vez eu falei, um dia a gente precisava fazer um filme do Xagu, né? Eu pensava umas vezes. Aí, mas falava, nossa, mas fazer um filme realmente é muito complicado, muito difícil, né? Mas nunca tirava aquilo de fazer, porque é o que nós estávamos falando, a gente pensava que um dia, ali nas terras do Siriaco, que eu te mostrei lá no Olho d'Água de São João Maria, eu tinha uma imaginação que ali ia formar uma cidade, né? Admirava a cidade, né? A gente morava no sítio, admirava a cidade, eu imaginava que ia ser, né? E ficou aquilo lá, e aquela vontade de fazer um filme nunca acabou. Sempre teve aquela vontade, falei, não sei de que jeito, não estudei para ator, não estudei para teatro, que eu admiro o teatro, mas nunca estudei para isso, né? Mas tinha sempre aquela vontade de fazer. E daí 2016 a gente fez pelo motivo, a nossa família todo ano se encontra numa cidade, os irmãos vão tudo, os irmãos, sobrinhos e tal, né? E vão tudo para aquela cidade na casa de um dos irmãos. No outro ano, naquele ano já marca em outra cidade no próximo ano. Em 2016 o encontro era na casa da minha irmã Tereza, aí aqui no Xagu, né, na casa do Wilson, que é o meu cunhado, né? O encontro seria lá. Os irmãos, então, no 2016 todos se encontraram ali. Aí eu pensei assim comigo, este é o momento de fazer o filme. O momento eu não posso deixar passar dessa vez. Cheguei uma semana antes e o tempo meio de chuva, meio assim, e eu com aquela correria, aquela preocupação, foi feito o filme assim, meio de qualquer jeito. Eu falei, mas tem que fazer, tem que dar um jeito de realizar esse filme. Mas o senhor conseguiu convencê-los a entrar na onda, a interpretarem as cenas, né? Essa parte não é fácil da gente conseguir, né? Pois é, quando começou as pessoas falavam, mas que? Se você entrar num filme, esse filme vai passar em algum lugar e vão me ver, mas jamais alguém tem que estar me vendo. Então aí meu cunhado, minha irmã, meu genro e o falecido João Maria, né, que Deus dê um bom lugar para ele, né? Ele tava, um dos personagens do filme que já faleceu. Ele é um que me acompanhou, que estava junto comigo, estava com coragem, foi, né? E ele estava lá pronto, ele foi daqui, foi até lá com a família, pronto para a gente fazer. Mas eu estava tendo dificuldade em quem tivesse coragem, porque a pessoa fala, não, na frente da câmera eu não vou, porque depois isso em algum lugar vai ser visto, vão me ver, mas nossa, mas... E eu tentando convencer, aquela luta para convencer eles, até que deu aquela força assim, daqui a pouco eles falaram, então vamos fazer, e já se preparou, vestiu um traje meio assim, colocou um chapéu assim, falei, vamos fazer o que dá. E aproveitou. Inventemos aquela coisa assim, meio no doidura. O pensamento era um pouco mais diferente. O pensamento de fazer o filme era um pouco mais diferente, mas não conseguimos fazer. Eu falei, vamos fazer do jeito que dá. E deu aquela coragem nele, sabe? Deu aquela coragem, eu falei, vou aproveitar e agora. Agora que eu consegui convencer. Eu lhe agradeço muito a sua presença aqui, o nosso tempo está acabando. E vamos
divulgar o seu trabalho, vamos esperar que mais pessoas se espelhem no senhor e tomem coragem de fazer documentários aí das suas histórias, né? Tem muitas histórias nas famílias, nas regiões. Eu que agradeço, né, pela assim, o apoio para que vocês estão passando, né? Igual eu falei assim para você, mas nossa, eu fiz uma coisa tão simples, vocês estão valorizando, estão achando tanto valor assim. Meus irmãos, o pessoal lá não acreditou que isso ia valer nada, que não ia em frente. E aí eu aproveito assim, peço assim desculpa para as pessoas que às vezes acham que não está bom, acham que deveria ter, né? Acho que deveria ter mais gente, que, né? Foi a história de uma professora, mas aquela professora que a gente homenageou no filme, ela homenageia. E, assim eu digo que ela faz homenagem de todas as professoras que passaram pelo Chagu dos Mariano, né? Porque não tinha como a gente, todas as professoras, a gente fazer uma homenagem a cada um, senão você fecha um filme só falando só de história de professoras. Aquela professora que foi a primeira professora, ela, em nome dela, está homenageando todas as professoras que foram a professora do Chagu. Então eu digo assim a todos, né, que estão assistindo, que vão assistir, que vão ver, se algum que viu achar assim que não tá, assim que não foi o gosto dele, tem um pouco de paciência, quem sabe nós conseguimos fazer outros e conseguimos assim, às vezes superar mais alguma coisa da vontade das pessoas. Isso que é coragem, que bom, é isso aí. Também dá para se experimentar, né? Fazer um documentário também, fazer melhor, né? Acho que a lógica da crítica é essa, né? Eu consigo fazer melhor? Seu Antônio, muito obrigada, muito prazer em tê-lo aqui como um exemplo de um trabalho, né, que teve a coragem de fazer. E vindo aqui para Laranjeiras, nos visite aí, quem sabe o senhor traga ainda ideias novas para nós. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. E continuando a série Ritmos que Marcam o Brasil, iremos falar hoje sobre a música nativista. A música nativista é um termo geral usado no estudo da música sul-rio-grandense, assim como em Santa Catarina e no Paraná, e que tem como temas principais o amor pelas tradições presentes no folclore gaúcho. O campo, o cavalo, os valores, a culinária regional e a mulher são temas bastante marcantes em suas canções. A música nativista é construída em cima de um andamento mais lento e intimista, com letras em geral conotativas e metafóricas. Seus maiores representantes foram Teixeirinha, José Mendes, Gildo de Freitas e César Passarinho. Entre os principais ritmos de música nativista estão a milonga, o chamamé, a chamarra, a polca e a vaneira com suas variantes, que vem o vaneirão e a vaneirinha, o bugio, o rasguido doble e a rancheira. O estilo musical gauchesco mostra também origens fortes na música flamenca espanhola e na música portuguesa. Os campos harmônicos bem arranjados denotam ritmos bem elaborados e melodias com 2 ou mais violões. Com uma formação harmônica melódica complexa, a música tradicionalista torna-se difícil de ser interpretada em alguns casos, por outros grupos ou músicos que não possuem ligação direta com a cultura gaúcha. A música nativista diverge da tradicionalista nos seguintes pontos. A música nativista usa Deus, independente da religião, e relaciona os países vizinhos como pátrias irmãs e relatam em suas letras todos os percalços de sua história de vida. Enquanto que o tradicionalismo é católico, fervoroso, foca nos seus acontecimentos históricos, sempre destacando suas glórias, e foca suas músicas nos 3 estados do sul. Fique agora com a música Quando o Verso Vem Pras Casas, de Luiz Marenco. Calma do Tarumã ganhou sombra mais copada, pela várzea espichada com sol da tarde caindo. Um pañuelo maragato
se abriu no horizonte, trazendo um novo reponte para um fim de tarde bem lindo. Daí um verso de campo se chegou da camperiada, no lombo de uma gateada, frente aberta de respeito. Desencilham na ramada, já cansado das lonjuras, mas estampando a figura campeira bem do seu jeito. Cevou mate pura folha, jujado de maçanilha, e um ventito na coxilha trouxe coplas entre as asas, pra querem-se agalponeiro, onde o verso é mais caseiro, templado à luz de candeeiro e um quarto gordo nas brasas. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É Campo Aberto para a Cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo Aberto para a Cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto e Iguaçu Antiguidades. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.